Você está com a gente aqui no Zona Livre. A única obrigatoriedade que a gente tem aqui é a liberdade de expressão, inclusive a sua. Então mande a sua participação, mande a sua opinião sobre os programas e sugestões de pauta para a gente falar nos próximos dias. Avançando aí na perspectiva de 2018, os assuntos que serão mais quentes, são polêmicos esse ano, um deles é as eleições gerais, as eleições do Brasil. O que a gente pode pensar disso? Pô, eleições, cara, eu queria falar da Copa do Mundo na Rússia. Não, eleições gerais. Eu acho que nunca o cenário eleitoral chegou tão indefinido no início do ano, né? Porque, principalmente por conta da presença ou não do ex-presidente Lula no pleito, né? Então, se você não assistiu o primeiro bloco, vai no playlist ali e pega no primeiro. Pra trás ali, a gente falou da questão do julgamento do Lula, nossa opinião, se ele vai ser condenado ou não. Mas hoje, dia 20... Não, que dia 20? 3. Nossa, hoje é 3 de janeiro. Nossa senhora. Tu tá louco pra chegar dia 24 pra ver o Lula ser condenado? Ele vai ocupar Porto Alegre, eu tô sentindo. Hoje, dia 3 de janeiro. A partir de hoje, segundo a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, as pesquisas eleitorais elas têm que ser começadas a ser divulgadas conforme algumas regras da lei. Tem que dizer margem de erro, tem que dizer vários detalhezinhos que até então não precisavam ser ditos. Isso quer dizer que agora as pesquisas vão melhorar, vão piorar? Não sabemos. Mas o fato é, e aqui eu quero trazer duas pesquisas muito interessantes, tá? A última pesquisa do ano coloca Lula com 29,2%, Jair Bolsonaro com 21,1%, e depois Marina Silva com 8%, Alckmin com 7%, Joaquim Barbosa com 6%, Ciro Gomes com 5%. Nosso editor vai colocar o gráficozinho aqui da pesquisa. São 3 cenários dessa pesquisa, vale citar esse cenário. Mas a pesquisa mais interessante que ocorreu nos últimos tempos foi a pesquisa feita pelo Ibope entre os dias 18 a 22, que foi a pesquisa espontânea. Qual a diferença entre a pesquisa espontânea e a pesquisa estimulada? A pesquisa estimulada, cidadão, qual você vai votar? Sim, tem os nomes. Vai ter os nomes prontos. A pesquisa espontânea, em quem você vai votar para presidente. Ou seja, a pessoa tem que espontaneamente falar. Na pesquisa espontânea, 30% do eleitorado não sabe ou não respondeu e 26% falou que iria anular o voto. Ou seja, 56% dos brasileiros, a um ano da eleição, não tem a mínima ideia. Candidato. Nessa pesquisa espontânea, o Lula fez 26 e o Bolsonaro fez 9. Por que o Lula faz 26 numa pesquisa espontânea? Porque o cara foi presidente 8 anos, foi um presidente popular, sim, tem um nome muito lembrado. Tem o recall, o famoso recall. Bolsonaro, 9%. Bolsonaro é um fenômeno aí das redes sociais, é um fenômeno nos últimos anos bastante crescente, eu acho que é um fenômeno a ser bastante considerado. 9% é um cara que está crescendo. Aí agora 2 detalhes que eu quero comentar antes de passar para os meus colegas da mesa. A diferença do Bolsonaro numa pesquisa estimulada para uma espontânea é de metade, né? Ele faz 21 na estimulada e 9 na espontânea. Ou seja, aquilo que se acredita de que ele tem uma militância, que ele tem uma presença, as pessoas vão lá no aeroporto receber ele, aqueles vídeos, etc, etc, talvez isso não seja bem assim, porque espontaneamente só 9% do eleitorado vota nele. E na estimulada, muita gente pode ter citado o nome dele porque viu o nome do Lula. E vê ele como um contraponto. Vê um contraponto. E o Lula não participando, talvez isso mude bastante. Então, esse aspecto eu acho bastante importante a ser considerado, porque ele tem posições que muitas vezes são posições muito fortes, consideradas posições radicais. Então, isso afugenta o eleitor médio. Então, talvez esses 20% dele não sejam consistentes. O Lula, apesar dos 29%, ele tem uma rejeição muito grande, ele tem uma condenação em primeira instância, ele provavelmente não vai concorrer, e se concorrer vai ser por liminar, né? Ou vai conseguir concorrer, mas vai ter uma reputação ali para lidar com 5 processos, com uma condenação em primeira instância muito difícil de sustentar. Os outros candidatos, a Marina Silva, que é a candidata à Copa do Mundo, só aparece a cada 4 anos, ninguém vê ela nesse meio tempo.
O Geraldo Alckmin, que conseguiu a faceta em 2006 de fazer menos votos no segundo turno do que no primeiro. Deixa o homem trabalhar. O Joaquim Barbosa, que tem um recall da Justiça, do Mensalão, com 6,8%. E aí depois Ciro Gomes, Álvaro Dias, o Henrique Meirelles, a Manuela Dávila, o João Amoedo, do Partido Novo, todos pontuando pouco, querendo se tornar conhecidos, se fazer sua proposta conhecida. Então, meus amigos, Paulo Rabelo. Tudo que sei é que nada sei e que 2018 está muito difícil de prever. Tem 2 pontos ali que a gente tem que ver. Uma é se o Lula participa ou não participa. Se o Lula não participa do pleito, eu acho que automaticamente o Bolsonaro, sem assumir, eu acho que no fundo ele está pedindo para que o Lula seja absolvido. Porque se o Lula for condenado e ficar fora do pleito, ele vai perder a possibilidade de fazer a polarização. E o Bolsonaro se cria essencialmente num ambiente polarizado. Excelente análise. Então, assim, eu acho que é capaz de ir por água abaixo a candidatura do Bolsonaro. Mas um ponto que talvez seja mais importante que o próprio Bolsonaro, para quem vai analisar o pleito, é quem será o vice do Bolsonaro. Porque, sinceramente, vamos supor que o Bolsonaro vença a eleição. Alguém acredita que ele consegue... negociar no Congresso? Não, ficar os 4 anos, ele vai ter o Congresso inteiro contra ele. Ele não consegue, toda a atuação parlamentar, ele não conseguiu aprovar um projeto de lei. Ele, todas as vezes que foi candidato à presidência da Câmara de Deputados, ele teve meia dúzia de votos. Ele é um cara que ele tem inimigo... dos filhos dele. Ele tem inimigo em todos os espectros ideológicos possíveis. Então, um nome que eu acho que todo mundo tem que estar atento é o vice dele, que a gente não tem a mínima ideia de quem seja. Isso a gente pode tomar por base, desculpa pra gente. Justamente, que ele não tem partido, né? Ele não tem partido pra concorrer ainda, ele tá brigado Ele brigou com o PEN, o PSC não vai, já lançou inclusive o Paulo Rabelo, ele já disse que ia sair. Ele fez todo aquele jogo de cena lá com o PEN, que acabou virando, Patriota. Vai virar Patriotas, ainda não virou, mas vai virar Patriotas. Mas já brigou com o Patriotas. Está perdendo a seriedade da... Virou Patriota. Já virou? Virou Patriota. E aí começou, há 2 semanas aí saiu a notícia que ele estaria negociando com o PSL. E aí o Livres, que é todo aquele movimento de renovação do PSL, entrou em choque. Os líderes do Livres ficaram aí 1 semana praticamente dando explicação para o Brasil inteiro, porque todo mundo sabe que o Livres, algumas pessoas em particular dentro do Livres, batem no Jair Bolsonaro de uma forma impressionante, que eu até concordo. O Livres quer trazer para o PSL toda essa liberdade de comportamento que bate frontalmente com o Jair Bolsonaro. Com o conservadorismo. Mas há quem diga que o Jair Bolsonaro esteja negociando com a parte velha do PSL, porque afinal de contas o Livres não tomou conta ainda do PSL. Então são movimentos que a gente não tem como saber, só quem está lá dentro. É claro que o pessoal do Livres vai ficar tentando desmentir, porque eles querem inclusive terminar o projeto deles de tomar conta do partido, que dentro das regras é legítimo. Tem vários exemplos aí, Camilo, que vocês comentavam do que o Bolsonaro pode fazer se tornando presidente e tendo o Congresso contra ele. A gente nota que em algumas prefeituras, nos ambientes menores, o executivo é afastado de um apoio da Câmara e fica... E olha só, nós tivemos um presidente... Nós tivemos um presidente que ele ganhou sem apoio parlamentar, foi difícil a negociação dele, mas ele tinha apoio popular, num primeiro momento, que foi Fernando Collor de Mello. E ele tinha apoio da imprensa. A Rede Globo nitidamente fez campanha para ele naquele pleito de 89. Porém, se a gente fizer um paralelo com o Jair Bolsonaro, o Bolsonaro não tem ninguém na imprensa apoiando. Se pegar de cada 10 jornalistas, 9,5, 11 batem no Jair Bolsonaro. Então ele não tem nenhum setor da imprensa a favor dele. Alguns isolados, alguns blogueiros neste nível, entendeu? Mas a grande imprensa é toda contrária a ele. Mas então aí eu acho que cabe analisar um contexto também onde ele se vende e ele cria toda essa narrativa de que ele é o candidato anti-establishment. Então ele é o anti-Lula, ele é o anti-imprensa, ele é o anti-establishment
Ele é contra tudo e contra todos. Mas se ele tivesse o cacife do Trump, por exemplo, tudo bem. Mas ele não tem, ele não faz cócegas no calcanhar do Trump. Tem um cuidado que deve ser... Desculpa, Manu. Desculpa, não falou ainda. Não, tem um cuidado que deve ser tomado, que é justamente essa. Ele talvez tenha como parâmetro ali alguém como o Trump, etc. Mas ele não tem o cacife. Não tem o cacife dele, e nem o dinheiro dele. Ele, por ter essa fama de raivoso, ele pode dar um tiro no pé nisso, né? Porque indo enfrentar todo mundo, toda a imprensa, querendo dizer que ele é o perseguido, ele pode aumentar ainda essa... Ele num debate, ele começa com o chilique, o jornalista vai lá e vai desligar o microfone dele. Acabou. Não sei se aconteceria isso de fato, mas... Acabou o tempo, acabou o tempo. Eu vejo... o fenômeno Bolsonaro, ele é sintomático de uma série de questões bem interessantes na política no Brasil. A primeira delas é que basta um cara que pareça falar do coração que as pessoas param para ouvir. Autêntico. Fale o que quiser dele, mas ele é autêntico. Tem uma única pessoa no Congresso que tu fala que ele não parece que tá mentindo. É tudo, não tem uma ação do governo, não tem uma lei que é aprovada, não tem uma portaria que sai, que eles estão negociando cargo, comissionado, posição em estatal, ministério, de forma que tudo que está sendo composto ali no jogo do Congresso é a corporação precisa de uma portaria da ANS que vai fazer tal coisa no mercado dela. Você acha que o Bolsonaro não tem isso? Não é isso que eu disse. Eu disse que o Bolsonaro é o único que parece, que soa genuíno. Ele é o único cara do Congresso que ele soa genuíno. E ele faz isso provavelmente, claramente também, porque ele é um cara muito vaca na bota e não se incomoda de navegar pelo politicamente incorreto, e isso dá para ele uma aura de sinceridade. E mostra a situação lamentável que está a política no Brasil, em que um cara desses, que não... Eu não duvido da boa fé dele, eu discordo dos raciocínios que ele faz, mas eu não acho que ele é um cara de má fé, tá? Agora, não tem uma única outra pessoa no Congresso que consiga colocar o dedo na ferida, e ele mesmo mostra como ele é limitado, quando, tendo esse espírito que ele tem, ele também não bota o dedo na ferida de verdade, né? Porque ele ladra muito alto com a esquerda para essas coisas meio pompom queijo. Agora, comentar a respeito da imoralidade do uso de cargos comissionados para troca de privilégios, barganhas, provavelmente porque ele, em certa medida, também usufrui desses privilégios. E quando tu fala dos privilégios, por exemplo, ou das facilidades, em nome que quiserem, para os militares, ele é capaz de mudar uma posição numa reforma trabalhista, por exemplo. Onde ele várias vezes sentou para conversar, não se sabe o que, e hora deu uma posição, hora deu outra posição, e na verdade o que ele estava negociando era o que acabaria afetando a ala que ele defende. Agora, bom, daí então ele é esse cara, essa figura com algum carisma, consegue demonstrar que fala do coração. Agora, qual que é o prejuízo disso para a política do país? Nossa, nós somos um país de 200 milhões de habitantes, com empresas de primeiro mundo, em vários aspectos, conseguindo inovações, e outra parte do país com uma necessidade de uma série de coisas e um debate absolutamente rasteiro. Em especial, o candidato proeminente pró-mercado ou pró-liberdade econômica, nesse momento ele tinha que estar desafiando a narrativa da esquerda e colocando todo mundo com o pezinho no chão. Não dá mais pra gente ter uma discussão política com a esquerda em que eles ficam dizendo que é malvado quem quer mexer na Previdência, mas também não desce pros números, né? Não dá pra gente ter um debate com a esquerda que eles dizem assim, é malvado quem quer privatizar, mas também não se opõe ao número de estatais que existem em outros países ocidentais, que é uma fração do que a gente tem aqui. Quer dizer, enquanto a gente está com uma intervenção estatal e um Estado super presente em vários aspectos que ele não devia estar, a discussão com a direita é como se a gente quisesse levar para um Estado mínimo que quase não existe um Estado. Muito embora, por princípio, isso não seja de se descartar. Agora, a gente troçar o candidato proeminente da direita, ele devia estar... Não, espera um pouquinho, vamos colocar isso aqui no meio, aqui, ó.
querem fazer como os estados de bem-estar social do norte da Europa, tudo bem, então livre mercado. A gente precisa ter um mercado livre, que as pessoas vão poder empreender e etc. Não dá pra gente... Isso não se fala, ninguém fala disso. Não tem uma única pessoa com cacife eleitoral que coloca isso na mesa e coloca o pessoal da esquerda contra a parede num debate decente. Não tem uma única pessoa. Mas eu acho que a gente não pode subestimar o Bolsonaro como um fenômeno que, de fato, representa uma parcela do pensamento político brasileiro. Eu tenho um certo medo de que, próximo do debate eleitoral, essas questões de debates mais relevantes não aconteçam de fato. A gente pode acabar tendo uma eleição empobrecida num debate em que os grandes temas sejam passados de lado nas discussões. Porque o Bolsonaro, se você fizer uma análise mais a fundo do como ele se manifesta, do que ele pensa, principalmente nos últimos tempos, ele tem gravado os vídeos com pautas, em geral conservadoras, mas que tem um apelo na sociedade brasileira muito grande. Então, quando ele pega e lista, ele faz isso com uma frequência bastante grande. Ele grava um vídeo, ele faz algum comentário crítico a alguém, geralmente a imprensa, ele adora pegar jornal e reclamar que está todo mundo batendo nele e que ele não tem espaço. E aí ele começa, porque eu sou a favor do fim do Estatuto do Desarmamento, porque eu sou contra a ideologia de gênero, e aí ele começa a listar diversas pautas dele. Castração química. Isso, ele começa a listar diversas pautas dele que tem um apelo em grande parte da sociedade e que reflete. Só que a questão que está em jogo com ele, na minha opinião, é que ele se vende como candidato anti-establishment, ele se vende como contra tudo e contra todos. Só que, na verdade, ele é deputado há 27 anos e não é, ele não aprovou nenhuma lei. Eu acho essa crítica ela é um pouco rasa porque a gente sabe como se aprovam leis no Brasil. Esse é justamente o contraponto dele. Não aprovei porque eu não negocio, eu não faço a negociata. Mas, na verdade, ele não tem grandes projetos propostos. Ele não tem grandes projetos pensando grandes temas. Ele se notorizou falando contra o tal do kit gay. Ele tem se notorizado nos últimos tempos falando contra a ideologia de gênero, que de fato é uma coisa que preocupa as famílias brasileiras e que eu acho que aí tem um fundo de razão. Ele se notorizou falando contra o Estatuto do Desarmamento, que também é uma coisa absurda que fizeram no Brasil. Né? Mas quando você revira o passado dele, você pega diversas incoerências. É engraçado porque ele está há 27 anos no Congresso e há 20 anos atrás o registro da imprensa ele era muito físico, né? Você não tem o registro digital que você bota no Google, você descobre tudo. Então muita coisa que vai surgir contra ele ainda, porque vão pegar as páginas da imprensa, porque vão pegar as notas taquigráficas da Câmara dos Deputados, porque vão pegar entrevistas, ele colocou os 3 filhos na política, ele nomeou a ex-mulher, ele conseguiu um cargo para a mulher. Então será que ele é anti-establishment? Apesar de... Então, esses 2 paralelos que eu quero fazer e jogar para vocês. Então, será que ele é anti-establishment? Eu acho que ele não é. Mas nós não podemos ignorar o pacote de pautas que ele traz, que tem um apelo popular muito grande, muitas das quais eu concordo, acho que ele carrega um ranço homofóbico, preconceituoso, que não é legal, mas também discordo da questão da ideologia de gênero, discordo da questão do Estatuto do Desarmamento. Então tem que se ponderar essas pautas que ele traz, e ele hoje é um dos poucos que tem a veemência para falar e repercutir. Não tem problema em transitar pelo politicamente correto e se posicionar em todas as... Porque ele viu que é o jeito dele crescer também, né? Nos últimos anos foi polarizando com o juízo. E depois a gente ainda tem que falar da questão do salvador da pátria, né? E da questão das instituições. Ele se coloca dessa forma. Mas é importante a gente está em cima do Bolsonaro, basicamente do Lula. Mas a gente tem outra também muito veemente que se apresenta aí e que talvez seja a salvaguarda da esquerda. Ciro Gomes. O bravateiro cearense. E o sonho dele é ter o Haddad como vice. Então esse é um que deve estar rezando para que o Lula seja condenado, apesar dele dizer que não. Olha só que paradoxal, nós temos o Bolsonaro, que é anti-Lula, mas que no fundo deve estar querendo que o Lula não seja condenado, e nós temos o Ciro Gomes, que é aliado do Lula, foi ministro dele, que deve estar rezando para que ele seja condenado, para que ele possa ser o candidato.
Né? E tá ali já, na imprensa do final de semana estava dizendo, olha, estão cogitando o Haddad para ser o vice dele. Corre também por fora a Manuela Dávila, que também no fundo, apesar de ter vídeo dela gravando, dizendo Linha não, auxiliar. o Lula, não sei o quê. Linha auxiliar do Lula. Parece que ela veio admitindo Linha auxiliar. já que é linha auxiliar. Aham. Mas olha só, Entrevista ridícula na Band. mas ela pode Despreparada, ser uma lamentável. alternativa. Ela Desculpa. pode ser uma alternativa se o Lula não for candidato. Né? E acho que ela não se lançou como candidata à presidência à toa. O PCdoB deve ter feito esse cálculo. Ou vai negociar muito forte daqui a pouco uma saída dela se fizerem, né, uma grande coalizão. Na verdade, eu sei de bastidores que a Manuela Dávila, na verdade, ela quer sair da política, né? Ela quer sair da política, só que ela não tem como justificar para a militância dela. Então sai por cima numa Que ela eleição tá, então que ela vai. sai por cima numa eleição que ela sabe que ela não tem chance nenhuma. A entrevista dela pro canal Livre da Band mostrou o total despreparo que ela tem. Ela não tem preparo nem para ser entrevistada como candidata à presidência. Mas tu Mas vê que ela cai uma coisa que- numa coisa que tu mesmo frisou, meu amigo. Diferente da Que é- Marina, desculpa, Aham. diferente da Marina, que tem as suas críticas por ser uma pessoa ausente, mas que sempre foi muito preparada e conhecedora dos problemas do Brasil. Que ela tenta, a Manuela nessas entrevistas, inclusive, ela, e aí que me passa mais fraqueza ainda da parte dela pra tentar ir ao pleito, que é não relativizar de forma alguma, não rever todos os erros dessa esquerda já claramente suja, né? Pelo contrário, ela tenta defender de alguma forma, tenta... Sim, não. Não, então a gente quer dizer, não é papel meu condenar papel do judiciário. Isso é o que ela falou no Canal Livre, Aí porque... fala da Venezuela, pois é um país soberano, não deu... Ana, semana passada tem um vídeo dela que ela publicou no Face, de um amigo secreto que fizeram no gabinete, onde ela abertamente faz uma defesa clara. Mas do mais que ex-presidente isso, Lula. Camila, a principal figura discursando no palanque do PCdoB que lançou ela candidata Foi o a presidente Lula. foi o Lula, Foi cara. o Lula. Isso é linha auxiliar. Isso é linha auxiliar. Agora, esses candidatos da esquerda, eles todos conseguem dialogar com... Deixa eu fazer um raciocínio aqui. Tenta puxar na memória quantas vezes a gente conversa a respeito de liberdade econômica com pessoas que não têm tanta profundidade, não são apaixonados pela política como nós, e no final eles dizem assim, eu concordo, mas a gente não dá para deixar o pobre na mão. Alguma coisa tem que fazer para a gente manter a dignidade das pessoas. Isso, mas não tem uma conversa de política que eu não escuto isso. E isso demonstra para mim como é da natureza do brasileiro ser solidário, sabe? Quantas vezes a gente escuta brasileiro dizendo assim, olha, eu não me importo de pagar impostos se o dinheiro fosse bem empregado. Quer dizer, olha a grandeza de espírito, né? Quer dizer, claro, tem uma série de coisas que eu discordo aí, mas vejam Então poderia ser voluntário, né? Dele, vejam o espírito O dele. imposto poderia ser voluntário, então, nesse raciocínio. Exato. Ah? Sim, tem essa peculiaridade, né? Socialista. Agora, vejam como... Não, tá. E daí a esquerda atinge, contempla essa angústia. A esquerda ela vem e diz assim, qual é o meu... Ela diz, nós somos defensores da solidariedade, da bondade, a gente quer cuidar dos idosos, a gente Sim, quer o cuidar Estado dos tem que estar trabalhadores, presente, tem que ajudar. a gente quer acabar com a opressão, a gente quer acabar com a opressão contra o homossexual, contra as mulheres, e contempla todas essas pautas, sabe? Os candidatos da direita, eles não conseguem comunicar uma única palavra a respeito de nada dessas coisas. Não tem uma pessoa que diga que o único meio conhecido de extinção da pobreza da sociedade na história do mundo é o comércio e a especialização. Para acabar com a pobreza, tudo que a gente precisa fazer é dar liberdade para que as pessoas possam comercializar, se especializar cada vez mais. Para isso a gente precisa do Estado de Direito e deixar o dinheiro no bolso dos contribuintes, para que eles possam consumir, se especializar, fazer um curso, alimentar sua família e assim por diante. E isso criou um fenômeno que tirou o Ocidente todo da miséria. A gente não tem um único representante da direita que diga que... Eu não gosto só do termo da direita, tá? Eu considero porque... Que é uma simplificação rasa, né? Mas é... Porque Não, pra mim, por são- exemplo, o governo militar era direita ou esquerda? A gente se permite A direita. entrar numa discussão... Socialistas de direita, né? Acho que a gente Vamos lá. tem que... A gente se permite entrar numa discussão com a esquerda em que a decisão política do eleitor é uma decisão entre liberdade econômica, ou seja, permitir que o Estado
venha priorizar a obtenção do lucro contra a igualdade. É assim que eles nos colocam. Só que isso é totalmente falso. Na verdade, a discussão política é, de um lado, nós temos a aposta na liberdade econômica que tende a tirar as pessoas da pobreza, e de outro lado, uma busca por uma igualdade que tende a estagnar e até criar mais pobreza ao comprimir e deixar uma sociedade mais desigual. Na teoria, porque na prática é ainda mais perverso. Porque na prática, quando o governo do PT, do Ciro Gomes, etc., exerce o chamado nacional desenvolvimentismo, em que o governo pega um monte de dinheiro do contribuinte, dá para algumas empresas a pretexto deles criarem empregos, na verdade tu concentra renda, tira o dinheiro das pessoas, coloca a tarifa protecionista que deixa o produto estrangeiro mais barato, tirando o dinheiro do consumidor para dar para empresário, tirando o poder de consumo das pessoas, empobrecendo elas, então. Quer dizer, eles afirmam uma coisa para o processo eleitoral, no final das contas nada disso acontece. Eu acho que vão e ser nós dois candidatos. Discurso de narrativa. nos defender. Discurso de narrativa. Deixa eu finalizar para depois Dois a gente falar candidatos, um pouco acho que tem dois candidatos que podem fazer esse contraponto. A questão é que são dois que estão em partidos nanicos e não sabemos qual vai ser até onde eles vão chegar. Né? Um é o Paulo Rabelo de Castro, atual presidente do BNDES, que provavelmente vai ser candidato pelo PSC, um liberal assumido, né? E outro é o João Amoedo do Partido Novo. Né? São os dois que podem fazer esse contraponto. Olha, minha mas grande os demais... esperança é João Amoedo na mas cabeça... eu tenho um ponto quanto a isso, porque o Paulo Rabelo, apesar de se dizer um liberal, ter uma atuação acadêmica, etc., ele tem se mostrado um politicão de primeira ali no BNDES, né? A presidente anterior do BNDES tinha cortado a criação de novas diretorias regionais, ele recriou diretorias regionais, vai construir novos prédios para o BNDES, autorizou que o BNDES financiasse o show de fogos em Copacabana, então eu acho que ele não vai conseguir se descolar da imagem de governo. Já o João Dionísio Amoedo, inclusive no seu logo já mostra que veio, né? Um Brasil simples, seguro, simples, e onde todos possam chegar lá. Eu acho que esse é o contraponto interessante, né? Porque hoje nós temos um Brasil onde as pessoas não podem chegar lá. Por que elas não podem chegar lá? Porque se elas vão abrir uma empresa, elas têm uma burocracia absurda, elas têm que pagar impostos absurdos, elas não conseguem gerar emprego e renda para si mesmas. Se elas forem se aposentar, elas pagam uma grana para o INSS e se aposentam com salário mínimo. Se elas quiserem comerciar, fazer comércio, elas não conseguem comprar do exterior porque as tarifas alfandegárias são absurdas. Se elas quiserem fazer comércio interno, elas não conseguem porque o Brasil não é simples. E elas não conseguem chegar lá. E tu nota, né, uma diferença aí de mindset na questão de chegar lá, né? Deixar as pessoas chegarem lá. Ou seja, não é o governo vai dar. Não. É as pessoas chegarem lá por elas. Claro. E faltou um, tá? A gente não falou de um, né? Que é o Geraldo Alckmin. O fato dele ter passado despercebido por essa vez, o fato dele ter passado despercebido dessa vez é sintomático. E eu tenho um pouco até de pena do PSDB, porque o PSDB tinha um legado do Plano Real para defender, inclusive o grande formulador do Plano Real, que é o economista Gustavo Franco, brilhante economista, deixou a barca do PSDB afundando e veio para o Partido Novo. O PSDB teria um legado para defender do Plano Real, das primeiras privatizações, foi corajoso do Fernando Henrique, mas eles não conseguem, O Geraldo Alckmin, o que eu tenho na memória dele é aquela eleição de 2006, no segundo turno, ele botando o bonezinho dos Correios. Tá? E dizendo o Correio é nosso. Petrobras, adesivo Caixa, Petrobras, Banco do Brasil. Tá? Então ali ele se enterrou. Mas assim, o que aconteceu aí, a gente até discutiu na semana passada, né, os grampos da JBS que pegaram lá o Aécio Neves, eu acho que terminaram de botar pá de cal em cima da candidatura, né, do PSDB. O Geraldo Alckmin, eu acho que ele vai ter um gás um pouquinho melhor, porque, querendo ou não, ele é governador de São Paulo, ele tem uma máquina, e São Paulo, bem ou mal, o PSDB tem um bom cartaz lá. Tanto que eles elegem consecutivamente durante anos o PSDB. O PSDB não sai do governo do PSDB, do São Paulo, desculpa, desde a época do Mário Covas. Teve algum outro partido, né, que assumiu o governo de São Paulo? Não, Covas, Serra, Alckmin.
Exatamente, se alternando, inclusive, não, e ainda tendo reeleição, né? Dando reeleição. Então, eles se mantêm, então, dali eles vão conseguir ter um gás. Só que as últimas manifestações do Geraldo Alckmin, do PSDB, né, foi no sentido de deixar bem claro que o PSDB é um partido de esquerda, que faz um contraponto, sim, né, ao lulopetismo, mas está se posicionando daquele outro lado, né, que tu bem citaste agora há pouco. Então não vai fazer um contraponto. E o Bolsonaro, aí de novo vindo para o Bolsonaro, ele, ao meu ver, espertamente, ele tem dado piscadinhas de olhos, assim, de canto pro pessoal mais liberal, apesar de não acreditar que ele seja. Ele trouxe o Adolfo Saxida, né, junto com ele. Ele tem o Paulo Guedes agora, que parece que vai ser o ministro da Fazenda caso ele ganhe. Mas eu acho que no primeiro rompante que ele tiver, o primeiro piti que ele tiver, ele vai mandar toda essa turma embora. Bom, mas vamos falar de eleições estaduais agora? E o histórico dele não mostra isso, né? É muito mais uma roupagem que ele está vestindo agora. Sim, ele né? está querendo... Ele verificou um público que está órfão, né, que se encontra órfão, que são aqueles que pedem, né, por um estado menor, que tem uma simpatia mais pelos pontos aí ligados à liberdade econômica. Mas por quanto tempo se sustenta? Eu acho que não tem... Eu quis fazer essa ressalva só porque eu fui pesquisar para ver se a gente não tinha cometido nenhuma gafe com a questão do governador de São Paulo. Tá? Hoje é Geraldo Alckmin, foi o Alberto Goldman antes, que era vice do Serra, saiu para concorrer. Antes era o Cláudio Lembo, que era o vice do Geraldo Alckmin, que saiu para concorrer. Antes foi o Geraldo Alckmin, Mário Covas. Antes disso foi, aí sim... de 91 a 95, que Fleury. era o PMDB, que era o Fleury. Pois é, desde e Mário Covas. depois, desde Mário Covas, desde 95, que o estado de São Paulo é governado pelo PSDB. Mas olha só, Franco Montoro, que teve antes, por exemplo, PMDB, foi fundador do PSDB. Então... É porque na época o PSDB não existia. Não existia. Mas eles estão lá desde sempre, né? Sim. Bom, você está assistindo Zona Livre. Próxima pauta. E agora a gente vai falar de eleições estaduais. Mas isso no próximo vídeo. Continua aí na nossa playlist.